Olá a você que está nos acompanhando e nós estamos aqui gravando mais um programa para falar de uma legislação municipal que traz a Semana Municipal do Idoso aqui em Caxias do Sul. Essa semana foi instituída através da Lei 2511 de outubro de 1979 e comemora anualmente de 23 a 29 de setembro a Semana Municipal do Idoso. Por isso, nós trouxemos um assunto muito importante para falar a respeito da saúde mental na população da terceira idade. Então, eu quero aqui agradecer a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Franciele Lenhag, e também ao vereador Elisandro Fiuza, que é integrante da Comissão do Idoso e que estamos, então, fazendo essa série de programas com assuntos interessantes para os familiares e também para a pessoa da terceira idade. Bom, Fran, eu gostaria que você se apresentasse para quem está conosco, falasse um pouquinho da tua trajetória, do teu currículo e em seguida a gente entra no assunto. Sim. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Franciele Lenhag, eu sou psicóloga clínica, trabalho aqui na cidade de Caxias do Sul com atendimento presencial e online. Trabalhei em grupos de idosos desde 2006, que eu venho trabalhando com idosos e em grupo de idosos, e venho percebendo uma demanda aumentada do número de idosos buscando psicoterapia e processos terapêuticos agora neste período pós-isolamento social. Vereador Fiuza, o senhor que de certa forma, também tem esse convívio com as pessoas, até pela questão da religiosidade. Como é que o senhor enxerga esse período pós-pandemia e o impacto disso na saúde mental das pessoas? Seja bem-vindo. Obrigado, vereadora Tatiane, nossa convidada Franciele, e a todos que nos acompanham também por esta programação e dizer o quanto é importante esse tema, porque nós sabemos quantas são as pessoas que vivem uma situação de drama após a pandemia, principalmente nossos idosos, muitas vezes que tinham aquele ato de fazer as suas atividades físicas, saírem às praças, às ruas e se sentiram um pouco meio retraídos diante da situação que nós estávamos vivendo diante da pandemia. Mas nós sabemos da extrema importância que tem de que estas pessoas, os nossos idosos, os seus familiares, sejam esses, vereadora Tati, incentivadores para que estes nossos idosos possam dar continuidade à sua vida e poder continuar com as suas atividades, com seus afazeres, porque isso, na verdade, é uma situação de melhoria de vida, de saúde e de tantas outras coisas. Sem dúvida, vereador Fiuza? Franciele, tu conseguiu observar no teu consultório, o que foi que mudou no comportamento dessas pessoas antes da pandemia e pós-pandemia, quais são, e principalmente para aquele familiar, quais são os sinais que a gente tem que ficar atentos para dizer, opa, a gente precisa daqui a pouco levar esse idoso, conversar mais com ele, pensar num tratamento, aqueles sinais e características, principalmente de quadros de depressão. O que a gente vem o que eu venho percebendo é que anteriormente à questão da pandemia, que os idosos, eles tendem a se encontrar, eles tendiam a ver a família, e com o isolamento social eles acabam num processo de reclusão muito grande, não só uma reclusão no âmbito social, do externo, com os amigos e com a sociedade, mas de um momento de reclusão interna, onde ele começa a observar as questões da sua própria vida, da sua história, começa a voltar o seu olhar internamente. E aí a gente começa a ter alguns problemas, porque quando as pessoas elas voltam o olhar internamente e observam que o que elas fizeram na vida foi bacana, ou elas, têm uma interação social boa, elas têm um fisiológico saudável, isso dá um aparato para que ela enfrente essa situação de uma forma mais adaptativa. Porém, se a pessoa ela tem algumas características ou
teve nesse período algumas características de solidão, de ficar mais sozinho, de não ter um social que seja tão acolhedor ou uma família que esteja junto com aquele idoso, a tendência é que ele faça um isolamento maior e aí a gente corre muito risco de ter depressão e ansiedade. Então, os idosos, hoje em dia, eu vejo assim que eles estão fazendo... Houve, durante a pandemia, na percepção da psicologia também, questões bem dicotômicas. De um lado, alguns idosos muito preocupados com a saúde, dentro desse paradigma que eu falei antes, e até pessoas... Enfim, a gente precisa se preocupar com a saúde do idoso porque a saúde mental e fisiológica, elas andam juntas. Muitas vezes, se eu tenho uma saúde debilitada, eu vou ficar cognitivamente pensando, poxa, eu tenho mais risco que o outro se eu for para a rua. Mas... dentro deste meio termo, nas extremidades, de um lado tinha um grupo de idosos que dava um jeito de escapulir de casa e querer sair, e a gente via um monte de gente na praça, no ônibus, dava um jeitinho assim de sair porque não conseguiam conviver naquele isolamento tão grande. E de um outro lado, os idosos que com uma preocupação exagerada ou familiares preocupados com aqueles idosos e não deixando sair. Então, a gente já viu história de idoso pulando a janela para sair para a rua, outros limpando até o banco do ônibus da praça para sentar, porque não querem se contaminar, ou muito irritados quando alguém tira a máscara perto. Ah, você está sem máscara, viu? Só para avisar que você está sem máscara. Então... Eu ia até te fazer, me perdoa, né, mas eu até te questionar, te perguntar como que tem sido esse tratamento com esses idosos na tua recepção, no teu consultório, após esses traumas, como que tem sido as orientações, como é que tem sido o convívio com eles, né? Porque tu acabou de dizer já alguns exemplos, né? Exato. De idosos que querer se atirar da janela, tu vê que é uma situação bem complexa, né? Exatamente. A questão, assim, a questão inicial é psicoeducar eles de que existem risco como para todas as outras patologias. Então, a gente precisa cuidar dos riscos e quem vai dar a orientação de se mantém ou retira a utilização da máscara para aquele idoso é o profissional da saúde, o médico, de acordo com a estruturação biológica daquele paciente, daquele idoso. Então, o médico profissional da saúde, ele vai orientar, no teu caso, se você tem alguma comorbidade, alguma outra doença, se mantenha a utilização. Para o seu caso, a gente retira e tá tudo certo, porque você tem anticorpos e tem possibilidade do seu corpo se reestruturar. Então, varia muito, cada caso é um caso, né? A gente vai tentando adaptar, porém, os casos de trauma com relação a ficar doente ou de fobia, fobias de limpeza, fobia de contaminação e a questão de traumas de perda, de luto, de familiar, isso é algo que vem aparecendo muito. Então, eu perdi tantas pessoas da família no período do Covid. É uma situação muito complexa. Hoje em dia, existem algumas ferramentas dentro da psicologia. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, mas trabalho com EMDR, que é uma técnica para reprocessamento e estimulação bineural que trabalha com trauma complexo. Então, a gente vê que essas abordagens, essas técnicas para trabalhar com trauma ajudam muito a diminuir o nível de estresse, o nível de perturbação, porque o trauma, ele é o quê? Ele é uma memória que se acoplou a uma emoção específica. Então, o idoso, muitas vezes, ele já vem pro consultório com esses traumas de perdas anteriores ao Covid, porque o idoso, ele tem uma trajetória imensa. Ele vem com as suas histórias, ele vem com essas histórias transgeracionais dos familiares.
e ele acaba, muitas vezes, somatizando com essa situação do Covid, e o que já estava predisposto a acontecer mentalmente, às vezes é só um foguinho, um né? gatilho já faz com que tudo venha à tona novamente. Exatamente. Então, a gente tem como trabalhar essas questões que vão surgindo, mas também a gente olha para as questões anteriores, porque uma coisa impacta na outra, né? Uma questão vai impactar na outra e assim sucessivamente. O que é interessante, que tu havia me perguntado para os familiares observarem, é o quê? É o nível, a gente vai pensar assim, ó, que as emoções básicas, o amor, a alegria, a raiva, medo, nojo e tristeza são emoções que são naturais, humanas e são emoções importantes para a manutenção da vida. Todas elas, até a tristeza. Esses dias uma pessoa me perguntou, mas para que serve a tristeza? A tristeza, ela serve para que a gente possa refletir. Ela é uma emoção responsável pela reflexão, como a alegria pela interação social, o amor pela questão do cuidado com o outro. O que a gente vai ter que cuidar dentro destas emoções básicas é a intensidade da emoção que o idoso vai apresentar, e também, né, todas as faixas etárias, o que a gente observa, mas focando no idoso hoje, é a intensidade e a frequência daquela emoção. Se, por exemplo, uma pessoa, a pessoa ela tem nojo, ter nojo é normal, eu não vou lamber a sola do sapato, por exemplo, né? Porém, a partir do momento que eu sento aqui e eu não quero ir na casa do meu vizinho ou do meu filho, porque eu tenho uma certa angústia de ter que tocar em alguém, isso já virou algo patológico. A questão de, não vou beber nesse copo porque eu não sei se foi bem limpo. Isso é algo que a gente tem que avaliar, é um sintoma, uma característica que faz com que a gente pense, opa, tem um alerta, um sinal de alerta aí. Então, a gente tem que cuidar da intensidade e da frequência. Ter emoções, ter nojo, se a gente está num ambiente sujo, é importante para a manutenção da vida. Porém, em exagero ou em situações onde eu acabe deixando de fazer atividades diárias que são importantes para ser feliz ou para ter uma boa interação social com os outros, eu já entro numa situação de risco. E com a tristeza também, né? A raiva exagerada é uma situação, é um indicativo de que tem algo que precisa ser avaliado e precisa ser visto. Muitas pessoas acham que é normal o idoso, ele ter, mas é bravo, tá muito irritado, tá estressado. Não vou, é normal porque é do idoso ser assim. Não, gente, não é normal. Um idoso que tem emoções básicas em intensidade, em frequência exageradas, ele está nos dando um indicativo, ele está nos dizendo que tem algo errado e que a gente precisa, como familiar ou vizinhança, ou até mesmo nos grupos sociais, dar uma atenção. Então, agora as pessoas elas estão voltando a ter interações sociais, os grupos sociais da cidade eles estão voltando, eles estão retomando, e agora todo mundo tem a possibilidade de fazer essas observações para que a gente possa ir encaminhando esses idosos para uma orientação médica, para a UBS, enfim, até nos próprios grupos, observando o outro colega e vendo, opa, tem alguma coisa que não está certo, vamos dar uma conversada aqui, porque a gente acaba salvando muitas vidas, né, fazendo isso. E outra questão importante é a questão cognitiva, que é a questão da rede de memória. Idoso com lapso de memória, deixando queimar um arroz que fez lá enfim, um alimento, esquecendo, guardando coisa no lugar errado. É a mesma ideia. A gente tem que cuidar da intensidade e da frequência. Quando a pessoa começa a ter muita afasia, não lembra do que foi dito, não lembra as palavras,
tem uma dificuldade muito grande, assim, de lembrar onde colocou as coisas, esquece, perde coisa. A gente pensa assim, normal, eu também esqueço alguma palavrinha, eu também esqueço onde eu coloquei o telefone celular, mas em intensidade muito grande, em uma frequência muito grande, a gente precisa ter bastante atenção. É um indicativo de que precisa ir para o médico ou para um serviço de saúde mental. A gente tem na cidade muitos serviços dentro da saúde que pode acolher essa demanda de uma maneira muito bacana. Acho que é bem importante essas orientações para a família, né? E mais ainda buscando sempre a prevenção, né? Exato. Que é o que a gente fala que no município a gente tem, por exemplo, o clube de mães, né? Para algumas mulheres que gostam de socializar, que, eu quero interagir com alguém, eu quero fazer um voluntariado, um trabalho, né? Os homens sempre tiveram aquela coisa de jogar carta, né? Se reunir para jogar um futebol, mas por vezes as mulheres ficavam mais solitárias, né? Então a gente ter esses espaços de convivência em que elas possam fazer essas trocas é muito importante, né? A gente sabe o quanto o convívio social ele é fundamental para a construção das relações, né? E esse é um tema que é muito importante. E por isso a equipe acabou gravando alguns depoimentos que a gente vai ouvir agora. Ainda procuro ficar um pouco mais reservada, né? Ainda não tenho, assim, muita abertura, sabe? Eu procuro ficar mais em casa, ainda não estou muito aberta, não saio muito de casa. É o meu estilo, acho que não é só por causa da pandemia, é o meu estilo, né? Mas graças a Deus que acho que isso está mudando, né? Que a gente vai poder ter um convívio social bem maior, né? Com as pessoas. O que a senhora gostava de fazer que a senhora ainda não faz? Eu acho assim que dançar, né, uma coisa que é bom, né, participar de grupos de danças, de aulas de dança. A gente se via presa, né, e insegura, e hoje a gente volta à vida normal. Acho que foi uma lição de aproveitar mais a vida, de dar mais valor aos certos valores que às vezes a gente não refletia tanto antes. E esse momento, como que a senhora viu para as pessoas de mais idade, que era um grupo de risco maior, né? Eu acho assim, aquela vontade de voar, não é nem mais de andar, de visitar alguém, né? Eu demorei a sair de casa, né? Mas agora estou tranquila, né? Os lugares onde eu viajei, as pessoas também demonstram essa segurança, né? Estou muito feliz de estar aqui. Fran, bem interessante esse depoimento, né, de que eu acho que foi um aprendizado, que tivemos que passar por isso para dar valor àquelas pequenas coisas da vida, né? Desde um almoço com os filhos, a liberdade de poder sair na rua com segurança. Você acha que a maioria das pessoas conseguiu compreender e transformar talvez toda essa situação da pandemia em algo bom, ou você acha que não? Que a maioria das pessoas saiu dessa pandemia com medos, com traumas. A gente também viu um depoimento de uma pessoa que disse: eu não saía muito e depois da pandemia eu não tô saindo muito não, mas é o meu jeito. Será que é o jeito da pessoa ou será que ela se sente inibida por toda essa situação? A resiliência ela é uma característica pessoal. Cada um vai ter um nível de resiliência de acordo com as situações que vivenciou, com as suas experiências de vida e as suas experiências transgeracionais, o que foi passado, né, como forma de resolução de problemas. Então, eu acredito que alguns idosos, sim, possuem essa resiliência, né? Como ela disse, vou voar as tranças, né? Tô voando. Ao invés de andar, eu vou voar, é uma característica de cada um. O que acontece na terceira idade, que alguns autores eles nos falam, tem um autor que chama Erik Erikson, ele fala o seguinte, ele comenta que a partir dos 70 anos, 65, 70 anos,
as pessoas, o ser humano em geral, ele começa a desenvolver uma característica de observação da sua vida e da sua trajetória. Isso é inerente, ele começa a fazer alguns antes, outros depois. Mas essa observação da vida, da trajetória, do que fez de bom, do que não fez de bom, a valorização da vida, o processo de resiliência, eu percebo que a pandemia ela propiciou que isso acontecesse um pouquinho antes. Geralmente as pessoas elas fazem essa observação lá com 65, 70 anos, quando começam a perceber que já passou muito, a vida ela foi vivenciada até ali e dali para frente a pessoa ela começa a fazer essa busca interna, essa observação da sua própria história. Eu acredito que a pandemia ela trouxe para muitas pessoas esse período que é normal, que é da terceira idade, que é dessa reflexão da vida, dessa observação da sua história, dessa possibilidade de fazer novas metas daqui para frente. Então, a gente vê muitos casos de pessoas, eu vou morar num lugar tranquilo, eu vou ter menos coisas, eu não quero mais ter carro, né? Quero andar mais a pé, quero poder conversar mais com os vizinhos, então ter uma convivência maior com as pessoas. Eu vou perdoar um amigo, vou perdoar um familiar que eu não me dei muito bem. Então essa reflexão da vida, ela acontece naturalmente nesta faixa etária. Com todo mundo? Não, de acordo com como eu falei, com a resiliência e a capacidade que cada um tem de viver essa resiliência. Mas percebo que a pandemia, ela trouxe isso para outras pessoas. A gente vê muita gente, isso me chama muito a atenção, de 40, 50, 30, 20, 15, fazendo um processo de observação da vida, como essa senhora fez o depoimento, observando a vida, observando coisas bacanas que tem para viver e o que quer fazer, valorizando outras demandas da sua vida, da sua história, da sua interação social. Eu acho isso bem bacana. Que interessante, né? Gente, o papo está muito bom, mas nós estamos, indo para os encaminhamentos finais. Então, vereador Fiuza, gostaria das tuas considerações finais e, claro, da tua despedida do público que nos acompanha. Bom, primeiramente agradecer a presidente da comissão do idoso, a vereadora Tati, nossa painelista aqui que nos deu uma aula hoje muito importante nesse L, e dizer a importância de como é preciso que cada um dos senhores e senhoras que estão nos acompanhando de sermos cada vez mais humanos, um com o outro. Porque essa pandemia, de fato, demonstrou a muitos a humanização das pessoas. E é por isso, vereadora Tati, da importância que se tem, todos os profissionais da área da psicologia, da saúde, enfim, de ajudar e tratar desses nossos idosos. Muito obrigado pela participação deste programa. Obrigada, vereador Fiuza. As tuas considerações finais, Fran, novamente te agradecendo por estar aqui conosco, contribuindo. Foi um bate-papo tão legal e passou voando o tempo. Muito obrigada por estar conosco. Eu agradeço o convite dos vereadores, parabenizo toda a equipe por estarem pensando nessa temática do idoso e fazendo alusão à Semana do Idoso, trazer todas essas notícias dos dias anteriores que eu venho acompanhando. E ficou muito bonito o trabalho de todos. E é como o vereador falou, é trabalhar em equipe, daqui para frente, enfim, tentar observar melhor esses idosos e auxiliar, para que daqui para frente a gente consiga ter um mundo mais tranquilo também para eles, porque foi difícil esses 2 anos. Então a gente torce para que esses grupos de dança voltem, para que todos possam se divertir bastante, E outros grupos, enfim, que a gente sabe que a cidade tem e que são tão bacanas, mas o importante é que a gente reforce a importância da interação social e familiar para o idoso e como isso faz diferença na saúde mental de todos nós, não só dos idosos,
Perfeito. Lembrando ainda que, além da legislação municipal que cria a Semana do Idoso, comemorada anualmente de 23 a 29 de setembro, dia 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, data instituída pela ONU em 1991 e que tem como objetivo levantar as questões relativas à qualidade de vida, ao bem-estar do idoso e políticas públicas para esse segmento. Obrigada por estar conosco, compartilhe esse material, manda lá para um vizinho, um amigo. Quanto mais pessoas souberem dessas iniciativas, mais informação a gente leva para casa das pessoas. Muito obrigada, até a próxima.